Já aconteceram algumas dessas coisas na sua vida? Eu vou dar alguns exemplos genéricos, porque infelizmente não é possível falar todas as coisas que acontecem na vida de todas as pessoas no mundo. Então eu terei que dar exemplos genéricos. Mas você busque ver se encaixa na sua vida de alguma forma. Talvez não exatamente aquilo que eu estou dizendo, mas que você se identifique em uma outra experiência que aconteceu na sua vida ou esteja acontecendo nesse momento, ok? Então eu vou dar alguns exemplos genéricos e depois eu irei explicar o assunto e falar o que é isso, tá bom? Então vamos nessa. Já aconteceu alguma vez na sua vida de você sair com a sua namorada, ou com o seu namorado, ou com a sua esposa, ou com os seus filhos? Eu não sei se você é homem ou mulher, então eu tenho que dar exemplos genéricos também em volta do gênero. Mas digamos que você saiu com a sua namorada ou com o seu namorado e vocês estavam realmente felizes, empolgados, indo para uma pizzaria, para um cinema, ou para um parque, ou para algum lugar. Mas chegou no lugar e alguma coisa aconteceu. Seja que o seu namorado fez alguma coisa, ou a sua namorada fez alguma coisa, o seu esposo ou a sua esposa fez alguma coisa, ou seus filhos fizeram alguma coisa. Ou talvez os atendentes daquele lugar ou o garçom eles fizeram alguma coisa lá que deixou você muito chateado, muito aborrecido ou muito aborrecida. Estragou o passeio. Você, tudo que pensava era ir embora, ir para casa. Estava muito magoado, muito magoada, chateado. Ou ficou lá emburrado lá por horas e horas e horas. Já aconteceu isso com você ou algo parecido? Agora olha o outro exemplo. Isso é muito comum no dia a dia, na vida da grande maioria das pessoas. Hoje eu estou aborrecido com meu esposo, com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe, com meu patrão, com meu amigo de trabalho, com a minha namorada. Eu estou pé da vida com ele. Ele me torrou a paciência hoje. Ou ontem, né? Me torrou a paciência ontem. Eu não consigo esquecer daquilo. Eu não consigo engolir isso que ele fez. Ou que ele falou. Não desce, está aqui na minha garganta. Meu coração está apertado. Foi uma traição. Foi uma falta de respeito. Foi não valorizar o que eu faço por ele, o que eu faço por ela. Como que pode fazer isso comigo? Já aconteceu isso com você? Ou acontece nesse momento na sua vida? Já aconteceu de você estar em um trânsito e o trânsito começa a engarrafar, fica lento e você está dirigindo e você fica muito chateado, aborrecido dentro do carro. Ou alguém entra na sua frente em um trânsito normal, te dá uma cortada, te dá uma fechada e você fica pé da vida e começa a xingar e chega em casa e conta pro marido, pro filho que ficou pé da vida e que está pé da vida porque pessoa isso, pessoa aquilo. Ou que está aborrecido com o presidente, que está aborrecido com o governador, que está aborrecido com o vereador, com o prefeito, com o senador, com os partidos. Está aborrecido com isso, está aborrecido com aquilo. Acontece isso, já aconteceu isso com você? Ok, pode ser que esses exemplos não sirvam para você. Agora, vamos para outros exemplos. Eu preciso dar vários exemplos para depois eu explicar o assunto. Fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza irá valer muito a pena. Você terá muitos insights e sua vida vai passar a mudar rapidamente, porque você irá ver o que está por trás. Digamos que em alguma fase da sua vida, algum momento da sua vida, você estava solteiro ou solteira. Como eu disse, eu não sei se você é homem ou mulher. E você dizia: meu sonho é conseguir um namorado ou uma namorada. Porque a minha vida agora está muito chata. Não tem muito prazer. Se eu tivesse um namorado, uma namorada, para sairmos, ir para o cinema, passear, namorar, curtir, dormir juntinhos, comer. Como seria bom, como seria maravilhoso. Mas agora eu não tenho. Agora a minha vida, maior tédio, maior chato. Não suporto essa vida. Quero arrumar um namorado, uma namorada. E aí o tempo passa, consegue um namorado ou a namorada. E nas primeiras semanas, ou talvez nos primeiros meses, tudo vai bem. Uma lua de mel.
De repente começa as rusgas, desentendimentos, ciúmes, briguinhas desnecessárias, perseguições no celular para ver se tem mensagem, se não tem, acha alguma coisa suspeita e fica angustiado, angustiada, começa a desentender, brigar. Ai, eu queria tanto um namorado, uma namorada, que eu achei que eu ia ser a pessoa mais feliz desse mundo, mas não achei a pessoa que me faz feliz. Aquela pessoa, o João, ele não me entende, ele é igual o Paulo, ele é igual o Renato, não me entende, não me compreende. Ai, será que eu vou achar um homem realmente que me compreenda? Ou que ele vai tomar um jeito na vida e irá me compreender? Meninas, as meninas fazem muito isso. E os homens também não ficam de fora. Os homens também fazem. Ah, Raquel é um pé, nossa. Por isso que eu vou sair hoje escondido pra balada, porque essa mulher, eu pensei que era a mulher da minha vida, mas não é a mulher da minha vida. E essas coisas acontecem mais do que possamos imaginar no dia a dia, na vida das pessoas, bilhões e bilhões. E alguns mesmo com altos e baixos, chega a casar e casa. E aí dentro do casamento tem alegrias e as angústias também, né? Ciúmes ou então a falta de confiança total, alguma coisa acontece, desejos insatisfeitos, cada um tem o seu desejo, aquela coisa toda que faz com que o ser humano não consiga viver em plenitude, que não consiga viver em alegria. Todos os seres humanos estão buscando viver em plenitude e em alegria, mas sempre a fonte que ele imagina de alegria e de satisfação acaba também se tornando fonte de sofrimento. Praticamente tudo que os seres humanos buscam como fonte de alegria e prazer acaba também se transformando em fonte de sofrimento. Mas vamos para outros exemplos mais amplos. Pessoas que torcem para um time de futebol e acaba indo assistir um jogo ao vivo e depois se junta no calor da emoção ali e começa uma briga contra a outra partida. E rola violência, rola porradeiro e quebra, às vezes até assassinato. Pessoas que se identificam com um partido político ou com um político e se organizam com outros para fazerem uma passeata, para fazerem um movimento e chega lá, entra em confronto com os outros, do outro partido ou outro que se identifica com outro político. Ou pode ser um cara que simplesmente surge no meio político ou no meio religioso e começa a se opor veementemente a outros ou a outro sistema e assim arrasta uma multidão para dar apoio a ele. E essa multidão está disponível a apoiá-lo financeiramente, socialmente, com argumentos e até mesmo entrar na briga. Por que não? Pessoas se juntam em volta de pessoas assim. Isso aconteceram mais do que o normal aos milênios, aos séculos e séculos e séculos, às eras e eras e eras, de pessoas que se identificavam com outros e partiam para a guerra, para a luta, para a matança, enfim. Preste atenção nesses exemplos. Pode ser que algumas coisas você achou que identifica com você, outras não. Mas preste muita atenção nesses exemplos que você irá ficar esperto em relação a isso que pode estar acontecendo na sua vida e praticamente a vida de 99,99% das pessoas estão tomadas por essa energia invisível e sutil que escraviza os seres humanos, Pode ser que a pessoa simplesmente se sinta triste nesse momento, porque aconteceu alguma coisa lá no passado, alguma violência doméstica, algum bullying, alguma coisa que alguém falou, alguém fez, uma traição, o marido ou o namorado traiu há não sei quantos anos lá atrás, mas essa pessoa continua remoendo isso, continua triste, angustiada com isso. Alguns vão acumulando vários pontos da vida e acaba entrando em depressão. E depressão é a pessoa ficar todos os dias ali remoendo e remoendo e remoendo aquilo. Algumas coisas ela nem lembra mais o que é, mas ela simplesmente se sente triste no dia a dia. Só que aqui eu falei da parte negativa, mas tem a parte positiva também, pelo menos assim que nós vemos, né?
Ai, hoje eu estou tão feliz, estou tão maravilhado que isso aconteceu na minha vida. Uau, que dia de glória. Aí amanhã o dia de glória já passou, foi embora, acabou. Ah, agora eu preciso de uma outra fonte de prazer. Eu preciso receber novamente uma promoção, eu preciso receber um presente do meu namorado, da minha namorada, eu preciso receber um reconhecimento do meu esposo, da minha esposa, do meu namorado, da minha namorada. Eu preciso ganhar um dinheiro a mais, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer alguma coisa, ou alguma coisa precisa acontecer na minha vida para que eu volte a me sentir, que eu volte a me sentir feliz, para que eu volte a sentir em paz, para que eu volte a sentir aquela alegria. Ah, onde está a fonte da alegria? Nós praticamente passamos a vida inteira assim, nessa inconsciência, buscando prazeres e prazeres que acabam se transformando, muitas das vezes, em fonte de sofrimento, ou acontece o prazer, mas o prazer passa muito rápido, se desfaz e nós precisamos buscar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Os mestres já falavam sobre isso há milênios. E o que é isso? Isso é o ego. Isso mesmo, ego. Só que é muito complexo desmembrarmos realmente o ego, porque o ego ele é tão enraizado, tão profundo, que ele faz parte da nossa personalidade, de quem somos. Pelo menos como pessoa, né? Identificado como pessoa. Então é muito complexo falar o que é o ego, mas pelo menos a parte negra é fácil de falar do ego. Então dessa maneira, essa parte negra do ego é como se fosse uma entidade viva. O Eckhart Tolle chama isso de corpo de dor. Outras tradições deram outros nomes. E algumas religiões até dizem mesmo que é um espírito que empodera da pessoa, que aposta da pessoa e fica ali perturbando ela. Mas não é um espírito. É simplesmente uma energia que vai criando, se desenvolvendo desde a infância. Desde a infância essa energia vai se desenvolvendo e por não ter a consciência, a pessoa não estar consciente disso, isso continua a crescer e a crescer. E isso pode se tornar realmente, como eu disse, um problema gigantesco que leve pessoas à guerra, à confusão, à briga, à matança, assassinatos, violência, estupro, assalto, tráfico, né? Todo tipo de violência que nós vemos o tempo inteiro no mundo. Porém, pode acontecer de uma forma mais sutil, de uma forma mais tranquila na vida individual das pessoas, como melancolia, tristeza, sempre estar insatisfeito com o momento presente, insatisfeito com aquilo que tem. Isso é muito comum, né? As pessoas se sentirem insatisfeitas porque hoje não tem aquilo que deseja ou porque aconteceu alguma coisa no passado que está refletindo nesse momento e por isso elas não podem ser felizes. Quem é que está por trás se alimentando? É esse ego, é essa energia. É como se fosse se eu pudesse dizer, um dementador. Naquele filme Harry Potter não tinha os dementadores que sugavam a energia das pessoas que estavam com medo. Eles se alimentavam da energia de medo. Da mesma forma, esse ego, esse corpo de dor, né, que eu não vou falar exatamente que é o ego, como eu disse, o ego é muito amplo, então eu vou dizer o corpo de dor. Esse corpo de dor precisa se alimentar. Então, digamos que a pessoa foi passear com boas intenções, com o filho, com o namorado, com a namorada, enfim. E chegou lá, esse corpo de dor acordou. Eu estou com fome, eu preciso comer. Então, esse corpo de dor faz com que a pessoa haja de alguma maneira, ou impulsione o outro a agir, já que é uma energia, impulsiona o outro a agir de uma determinada maneira, o outro age, e aí eu simplesmente pego aquilo como uma desculpa inconsciente, isso está acontecendo de forma inconsciente, e começo a cuspir no outro a violência verbal, ou a chateação, ou o outro começa a cuspir em cima de mim. Isso acontece muito, duas pessoas se unirem, se juntarem, simplesmente para alimentarem o corpo de dor um do outro. Muito normal isso, muito comum. As pessoas às vezes podem chocar-se no trânsito simplesmente para poder alimentar o corpo de dor um do outro. É muito comum isso em relacionamentos, principalmente em relacionamentos. Relacionamentos é a fonte de alimento para esse corpo de dor, para esse ego. Porque relacionamento é algo muito contínuo, então acontecem muitas coisas no dia a dia. E ali é o mais perto que o corpo de dor tem. Por isso é muito raro de encontrar casais no mundo
que viva realmente uma plenitude, que viva realmente o sagrado, o divino. E aí esse corpo de dor se alimenta, come, enche a barriga, e aí ele some, desaparece. Então fica tudo em paz, tudo bem, né? É aquela hora que passou aquela briga. O casal brigou, discutiu, desentendeu. Um ficou para lá, outro ficou para cá, mas de repente um começa a olhar para o outro e começa a sorrir, ou então vai encostando, vai alisando, passa a mãozinha, passa o pezinho e lá pegou um outro de novo. Agora nós estamos apaixonados, entregues naquele calor. Ótimo, maravilha, nós estamos em paz agora. Agora tudo está bem. Aí no outro dia está de novo desentendendo. Ou daqui uma semana de novo desentendendo. E passa assim a vida inteira nessa inconsciência, bilhões e bilhões de pessoas. Só que não percebe que existe ali dentro um ser que não é um ser, né? É uma entidade falsa, é um parasita. E esse parasita, ele precisa de intrigas, de rusgas, ele precisa de melancolia, ele precisa de autocomiseração, de autopiedade. A pessoa sentir autopiedade, autocomiseração de si mesmo. Ai, tadinho de mim, ninguém me ajuda. Ai, tadinho de mim, como eu sou tão sofrido, como eu sou tão sofrida. A vida foi tão dura comigo, as pessoas nunca me compreenderam. Como eu sou sofrido, como a minha vida é difícil. Esse corpo de dor está se alimentando disso. E de que é isso que ele está se alimentando? Da energia vital. Todos os seres, até mesmo as plantas, inclusive as plantas e os animais, todos os seres, inclusive o planeta, o universo inteiro, é regido e mantido por uma força vital, uma energia vital que dá estrutura, dá forma, que dá sustentação e dá vida a tudo isso. E se falando de seres vivos, nós somos nutridos por essa força vital. E esse ego faz parte de tudo isso, mas é como se ele fosse uma outra entidade, um ser que precisasse dessa força vital para manter ele. Seria mais ou menos assim explicado em uma linguagem simples. E aí, por isso que nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos mal, mesmo tomado pela raiva, mesmo um ditador, mesmo um imperador, ele é tomado pela raiva constantemente e ele não está em paz. Porque esse ego precisa nutrir, então está roubando a energia vital para manter essa energia falsa, essa energia impermanente, que ela está sempre se desfazendo e precisando de mais. É como se fosse realmente um parasita. Então quando nós estamos tomados pela raiva, nós estamos, na verdade, perdendo energia para esse corpo de dor. Quando nós estamos na melancolia, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos insatisfeitos, quando nós estamos na ingratidão, nós estamos alimentando esse corpo de dor. E esse corpo de dor ele pode ficar ativo às vezes o dia inteiro, ou ele pode ficar ativo 2, 3 dias e depois ele desaparece, vai dormir, a barriga encheu, como um lobo, como um leão, a barriga encheu, ele vai dormir. É o momento que nós temos alguma paz, está tudo bem. De repente esse lobo acorda novamente e quer se alimentar, e ele irá procurar coisas no dia a dia, na vida, no mundo, para poder dizer que aquilo é a fonte de sofrimento. Só que, na verdade, ele é a fonte de sofrimento. Só que esse ele também é muito complexo de dizer, né? Porque não é uma entidade realmente separada, não é um ser. É realmente um campo de energia que precisa de mais energia similar. O Buda chamava de sankaras. As pessoas estão tomadas e dominadas pelos sankaras, e estão constantemente acumulando mais sankaras. E eliminar sankaras é desenvolver o autocontrole, a autoconsciência. E essa é a única maneira de realmente parar de nutrir esse leão, esse tigre, esse monstro, né? Eu não posso nem referir aqui um leão, um tigre, porque leão e tigre eles são muito bonitinhos, é aquela coisa que a gente pode acabar identificando mal. Seria realmente como um dementador, como um fantasma. É isso. A única forma de parar de alimentar esse fantasma é mantendo a autoconsciência. É buscar cada vez estar mais presente. Então, se estamos tomados pela raiva, ao invés de ficarmos chateados porque estamos com raiva ou chateados com a pessoa que aparenta ser a fonte da nossa raiva, buscamos manter a consciência. Ficar consciente, totalmente presente, sentindo a raiva. Sinta toda aquela raiva com total presença. Não fique querendo que a raiva vá embora ou que a raiva passe. Não, apenas observe.
O ato de observar fará com que essa raiva irá diminuindo, 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 diminuindo e dissolva. Se estamos tristes e melancólicos, observamos então a melancolia, a tristeza, aquela dor angustiante ali de autocomiseração. Observamos isso, observamos, sem dizer eu não quero, ou tem que ir embora, tem que ir embora. Não, observamos, sentimos aquilo com total presença, como se realmente fosse outra pessoa olhando para nós mesmos, que é a consciência, né? Essa consciência observadora, quando está presente, essa melancolia se desfaz. Por isso é tão importante vivermos com gratidão. Viver com gratidão é sentir o aqui, o agora, hoje, estarmos gratos por estar aqui hoje, por tudo que está acontecendo aqui hoje, sem remorso do passado, sem expectativa, sem angústia em relação ao futuro, satisfeitos com o aqui e agora. Mais uma vez dizendo, eu sempre falo isso nos vídeos, isso não isenta, não tira de nós a responsabilidade das nossas tarefas e as nossas metas. Nós continuamos a ter nossos objetivos e as nossas metas, mas sem angústia, sem desespero, sem ansiedade em relação ao futuro, sem remorso e sem apego em relação ao passado, vivendo cada vez mais aqui e agora. Essa é a única maneira de fazer com que esse ego vá se dissolvendo, esse fantasma vá perdendo a força. Nós não podemos de maneira nenhuma achar ou imaginar que a fonte de alegria e a fonte de prazer eterna e a fonte de felicidade para nós será o parceiro, a parceira, será os filhos, será o casamento, será o emprego, será isso, será aquilo. Tudo isso pode realmente fazer com que a nossa vida seja um pouco mais confortável, seja mais divertida, mas que não é a fonte realmente suprema de alegria e de paz. A única maneira de realmente vivermos nessa paz é fazer com que esse ego, esse monstro, ele vá perdendo força e diminuindo até um dia ele desaparecer completamente. E assim nós teremos total energia, a energia vital, totalmente para nós, sem precisar ficar dividindo com esse monstro invisível. Ok? Eu espero que esse assunto tenha feito sentido para você. O assunto realmente é muito amplo, poderia passar horas e horas falando do assunto aqui, mas eu acho que deu para você pegar pelo menos um pouco aí o fio da meada e aplicar na sua própria vida. Se você gostou desse assunto, deixe aqui embaixo nos comentários falando alguma coisa da sua vida ou pedindo para eu continuar a falar mais desse assunto que você gostou e você quer saber mais. Então deixe aqui embaixo. Será muito bacana para eu ver e para os outros que vão ver esse vídeo também. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.